A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze-o, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, porque todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentassem o meu povo, dizendo: Por que me não edificas uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral e de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo de Israel. E disse contigo, e estive contigo por todas as partes por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Eu ordenarei um lugar para o meu povo, eu plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido numa para outra parte, e nunca mais o debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, porém abati a todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa, e há de ser quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será um dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi adiante de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar? Tem alguns pontos aqui importantes que nós devemos entender e começar a caminhar na presença do Senhor e entender que não é da maneira que nós achamos que tem que ser para adorar o Senhor ou fazer a vontade do Senhor. Você vê que Davi, ele fez o quê? Ele se viu na situação que ele estava de conformidade, de bênção que ele tinha, e ele falou: poxa, eu vou fazer assim para Deus. O que estava no coração dele, que no caso era fazer um templo para colocar para Deus morar. E aqui você vê que na mesma hora que ele falou isso, teve o quê? O apoio de um sacerdote. Por quê? O que é esse ponto aqui? Dois pontos importantes que nós temos que observar. O primeiro ponto, Davi falou com o sacerdote que ele queria fazer uma casa para Deus. E o sacerdote, por sua vez, também se alegrou da ideia e falou o quê? Pode fazer que tudo que você fizer, Deus aprova. Porque está dizendo aqui, ó. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. O que quer dizer isso? Que aqui o Senhor está nos ensinando que o nosso coração ele é enganoso. Não importa quem você é, não importa se você é abençoado, se você é próspero, se Deus é contigo em cada passo que você dá. Se você que é um pastor, você que é usado por Deus, você busca, jejua, clama, sacrifica para o Senhor, você que faz a obra do Senhor, e Deus tem te usado, tem feito maravilhas através da sua vida.
Você que é uma pessoa de Deus que prospera na presença do Senhor, está sempre ali buscando, é temente a Deus, não importa. Não importa a sua sinceridade no coração para o Senhor. O que importa é você primeiro perguntar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Pai. O que eu posso fazer para te agradar mais com a minha vida? Amém? Por que é isso? Porque aqui o Senhor deixou isso aqui, essa palavra, para nos mostrar que nem sempre o que está no nosso coração, por mais que tenha intenção para agradar a Deus, mas se nós fizermos sem consultar Ele, muitas das vezes nós não vamos agradar a Ele. Você vê que o profeta Natan também era um homem temente a Deus. E na empolgação, no coração, ele agiu com o coração. Porque Davi estava agindo com o coração. Porque ele queria fazer, agradar a Deus de toda forma. E a forma que ele achou de agradar a Deus é fazer um templo para ele morar ali, Deus morar naquela casa, naquele templo. E Natan também aproveitou e falou, puxa, é mesmo uma boa ideia, Deus é merecedor, tal. E é isso que nós temos que entender. Que Deus, ele é dono de tudo isso aqui. Tudo foi criado por ele. Tudo foi feito por ele. Então ele não tem casa. A casa dele é o nosso corpo, é o nosso templo. Por isso que Jesus ele fala que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o que nós temos que fazer, eu e você, é preservar o nosso corpo, guardar ele, livrá-lo de todo mal, desviar da aparência do mal. Porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe e conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece o nosso levantar, o nosso agir. Porque hoje é um novo dia, uma nova história. E foi escrita por Ele, para que nós vivamos conforme a vontade dEle. E às vezes nós nos empolgamos, às vezes nós saímos, em vez de ouvir a voz do Senhor, nós tomamos decisões precipitadas em nossas vidas. Muitas das vezes achando que está agradando a Deus e pelo contrário, não está agradando, está nos afastando do Senhor. E às vezes está acontecendo isso na sua vida hoje. Você tanto está dedicando, tanto você está querendo fazer, agradar a Deus, mas muitas das vezes você está se afastando de Deus, porque você não está consultando se é isso realmente de fato que Deus quer para a sua vida. Então atenta a essa palavra. Atenta porque Deus te conhece, Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe quem você é. Porque você vê que na mesma hora que no mesmo dia que Natan falou isso, o Deus vira para Natan e fala assim, ó, mas sucedeu que na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Você vê, ó, então na mesma hora, Deus chegou e mandou o profeta falar para Davi, esquece, não vai fazer isso não. E muitas das vezes nós achamos que estamos agradando a Deus conforme nós pensamos, nós agimos. Não. E aqui o Senhor está nos mostrando. E antes de nós tomarmos qualquer atitude, sempre buscar a presença do Senhor para ver se está se agradando a Ele ou não. Cada atitude que você for fazer, busque o Senhor. Por isso que é necessário você ter o seu momento com o Senhor todos os dias. De preferência, antes de você começar o seu dia. Acorda mais cedo. Busca o Senhor. Tenha um compromisso de estar conversando com o Senhor para que Ele possa, assim, te orientar qual a melhor maneira para agradá-lo. Porque não é o que nós pensamos, o que nós achamos, mas sim o que Ele pensa, o que Ele acha. E só tem uma maneira de você descobrir, é falando, é perguntando, é clamando a Ele. Porque Ele sabe onde colocou, Ele conhece você, Ele conhecia Davi, Ele sabia quem era Davi,
Ele sabia o que ele fez para Davi, como aqui está dizendo no versículo 7, ó. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para te fores chefes do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte, por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Eu ordenei um lugar para o meu povo, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra banda, e nunca mais admirarão os filhos da perversidade como os princípios. Ou seja, você vê, Deus conhecia Davi, Deus fez ele grande. Não é porque Deus o abençoou, ele teria que fazer o que ele achava que estava no coração. E assim muitas das vezes nós, por nosso amor por Deus, por nosso temor a Deus, nós queremos fazer algo a mais para Deus, mas sem consultar Ele, se ia agradar, se Ele ia gostar. E hoje fica essa palavra de alerta, que mais que você queira fazer para Deus, qualquer atitude que você venha querer fazer, busca primeiro no Senhor. Cada passo que você for dar na sua vida, busca primeiro no Senhor se vai agradar a Ele. É por isso que nós temos que entregar a nossa vida para o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque é Ele que é o Senhor da nossa vida. É através de Jesus Cristo, nosso Salvador e único, que nós vivemos e nós glorificamos o nome dEle através de Jesus no dia de hoje. Então você tem que consultar cada passo que você for dar na sua vida. Peça orientação para Deus. Busca no Senhor entendimento, para que Ele possa assim guiar os teus passos, para que você venha ter um dia abençoado, um dia próspero, para que você venha vencer todas as armadilhas que o diabo e seus inimigos têm contra a sua vida. Porque Ele sabe, Deus sabe até mesmo o que vai acontecer conosco daqui meia hora, daqui uma hora, daqui 10 anos. Porque aqui, ó, confirmando aqui, ó, no 11, ó, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Amém? Você vê, Davi queria fazer, mas Deus falou que não, ele não. Mas e a semente dele, um filho dele, que lá na frente, quando Davi ia se recolher, quando Davi ia chegar o tempo dele morrer, o filho dele ia substituir, e o filho dele ia edificar a casa. E nós sabemos que quem edificou a casa foi Salomão, filho de Davi. Você vê, é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Que hoje nós plantamos para colher amanhã. Mas a certeza do que nós vamos colher é a nossa salvação. Plante coisa boa, pratique a palavra, abra seu coração, deixa que o amor de Cristo venha transformar o seu interior para você colocar em prática a palavra do Senhor, porque assim você vai ter a certeza da tua salvação. Se você não colocar em prática a palavra, você deixa em dúvida a tua salvação. Porque somente quem coloca em prática começa a ter um coração transformado pelo amor de Cristo. E para você ser transformado por amor de Cristo, é necessário você olhar como Cristo olhava. Como Cristo te olhou. Você olha o teu próximo. Como Cristo tem estendido a mão dele para você, estende sua mão ao próximo. E essa é uma certeza que eu e você temos da nossa salvação, se nós colocarmos em prática a nossa palavra. Mas o dia de amanhã, nessa vida terrena que nós vivemos, nós não sabemos. A nossa história já está escrita por Deus, mas nós não sabemos ainda como vai ser o roteiro. Hoje é mais um dia. Hoje o nosso dia foi escrito já por Deus. A nossa história já está escrita. Então nós temos que vivê-la na plenitude, na magnitude do Senhor. Não se preocupando
com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, pois todas as coisas serão acrescentadas. As lutas vão vir, vão. As dificuldades vão vir, vão. As decepções, as tristezas, as frustrações vão vir, vão. Mas nós temos uma certeza que tudo isso foi escrito por Deus. A nossa história, nossas lutas, tudo que nós estamos passando hoje, nós sabemos que foi escrita por Deus. E a confiança quando você tem a palavra dentro de você, quando você tem um compromisso com o Senhor, quando você busca o Senhor de todo o teu coração, quando você entrega a sua vida para o Senhor, você tem a certeza e a confiança que esse dia vai ser abençoado, porque foi Deus que escreveu. E a luta que você vai enfrentar, você vai passar com vitória, você vai passar com certeza que vai glorificar o nome do Senhor. Então comece a mudar. Comece a se esvaziar de você e deixar Cristo entrar em vós. Para que você não venha fazer o que teu coração pede, mas sim conforme a vontade do Senhor. Você vê aqui, ó, que não foi Davi que foi construir o templo para o Senhor. Mas Deus falou que o filho dele, a semente dele ia construir. E nós sabemos que Davi morreu e não construiu o templo. Mas quem construiu o templo foi Salomão, seu filho. E muitas das vezes não é o que você quer que Deus vai te dar. Porque você está pedindo para você. E você está pedindo sem consultar a Deus. Então consulta a Deus. Busca no Senhor. Porque você vai ter a resposta. Você que está passando por luta no casamento, está pensando em se separar, porque já deu, não tem que fazer mais nada. Você está querendo, mas você perguntou para Deus? Né? Você também que está num relacionamento que às vezes está ali te machucando, está te humilhando, está te tirando a santidade do Senhor. Você está fazendo coisas de tudo para agradar o teu esposo ou a tua esposa. Isso está agradando a Deus? Isso é vontade do Senhor? Você perguntou para Deus isso? Ah, mas eu quero. Mas e Deus quer? Davi também queria construir o templo e não construiu. E agora? Atenta ao que você está buscando. Atenta ao que você está querendo. Consulte o Senhor primeiro. Senhor, é do seu agrado, se for, prepara, Senhor. Se não for, tira. É assim. É fé, é certeza, é convicção. Não fique esperando o milagre acontecer. Seja o milagre de Cristo. Tome a frente. Busca no Senhor. Se santifica para o Senhor. Para que Ele possa, assim, você receber a glória dEle, as bênçãos dEle e entender o real propósito que Deus tem para a sua vida. Porque às vezes teu coração quer, mas Deus não quer. E a palavra nos adverte. O coração do homem ele é enganoso. Quem o conhecerá? O teu coração ele é enganoso. Os teus desejos é enganoso. Por isso que você tem que buscar o Senhor. Por isso você tem que estar em comunhão com o Senhor. Então leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Busca a santificação no Senhor. E deixe a glória do Senhor fluir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aí sim, você vai ter uma resposta que o Senhor vai dar para você, como Ele deu para Davi. Ele falou que ele não ia construir o templo, mas também não deixou Davi sem resposta. Você não está conquistando o que você quer, mas se você buscar o Senhor de todo o teu coração, se entrega da maneira que você acha que tem que ser, mas se entrega, porque Ele vai te dar a resposta, Ele não vai te deixar vazio. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.